Olá, e sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio sobre género não binário e identidade de género. Hoje continuamos a conversa com o Mo. Se ainda não ouviram a primeira parte deste episódio, vão ouvir para poderem melhor acompanhar este tema. E já agora, não se esqueçam de nos fazer uma review no Apple Podcasts e no Spotify. Ajuda-nos a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. Vamos a isso? Era brilhante se as pessoas não olhassem para mim de forma diferente por eu ter ou não um decote. Era brilhante que não me tratassem de forma diferente na rua por causa do corpo que eu tenho. Era brilhante que não me tratassem de forma diferente pelo género que me atribuem. Era brilhante que não me atribuíssem sequer género nenhum, para começar, não é? Era fantástico. Isso era melhor. Mas eu acho que nós temos que saber separar o idealista do realista. E ainda que eu tente lutar por essa sociedade idealista, e acho que temos que fazer um esforço para estar cada vez mais perto dessa sociedade, por nós, enquanto sociedade, por todos nós. Não é uma questão apenas para pessoas trans ou para pessoas não binárias, é para toda a gente, porque eu não me acredito que a maior parte, pelo menos eu já vou dizer aqui a maior parte, que é para não me caírem em cima, mas pronto, a maior parte das mulheres cis ame ser assediada 5 vezes a fazer uma rua de 100 metros. Não. Ou que seja vista de forma diferente no trabalho, pelo seu corpo e pela forma como apresenta esse corpo. Eu lembro-me na escola, houve uma vez que eu fiquei super chateada. Eu nunca tive, eu também tenho uma não relação muito complicada com o meu peito. E eu lembro-me de na escola, pai, com os meus, sei lá, 13 anos, 14 anos, de ter um colega meu, da minha turma, com quem eu não tinha qualquer afinidade particular, a tentar dizer-me que eu não podia ir com top de alças para as aulas, porque era muito provocativo. Então me se fala de um top de alças, eu não estava de decote. A questão é que, infelizmente, eu tenho um peito assim bastante avantajado, que num top de alças lhe parecia altamente provocador, e então ele achou-se no direito de me poder dizer que eu não podia usar aquilo. O problema é dele, não é? Coitadinho do menino, tenho tanta pena que ele tenha achado isto demasiado provocador para ele. Uau. Peço desculpa. Uau. Isso é o tipo de coisa que não é aceitável. De novo. E não é aceitável, é isso, é que não é aceitável por eu ser uma pessoa não binária, não é aceitável, ponto. Exatamente. E daí, pronto, ou seja, eu acho que temos que rumar juntos. Acho que é uma sociedade muito mais bonita, mas isto é a minha opinião pessoal, se rumarmos juntos para essa sociedade ideal. Realisticamente, eu não sou um ser separado daquilo que a sociedade projeta em mim. Eu vivo inserido nessa sociedade. Eu não vivo à parte dela. E por mais que idealmente eu não queira viver em função daquilo que a sociedade projeta em mim, objetivamente não consigo não o fazer, porque objetivamente sou a pessoa que é assediada 5 vezes numa rua de 100 metros. E não é, eu não posso fingir que não está. Quer dizer, eu gostava, eu tento fingir que não está a acontecer, mas não resulta. Em 26 anos de vida até agora não resulta muito bem fingir que não está a acontecer. Mas pronto, ou seja, isto para dizer que, sim, eu acho que as pessoas prendem muito a essa questão do como é que te relacionas com o teu sexo, como é que te relacionas com o teu corpo. Eu, para mim, eu escolhi iniciar um processo médico de transição, mas para mim isso não tem nada a ver com a minha identidade de género, e se calhar há alguma relação ao tipo de assistência médica que eu preciso, pode ter alguma relação com a minha identidade de género, não sei, com toda a honestidade, mas para mim é tão simples quanto, uma coisa é a minha identidade de género é e sempre foi não binária, independentemente de como é que eu me sentia com o meu corpo. E uma coisa completamente à parte foi eu ter uma rejeição absoluta, e no meu caso o meu processo médico de transição especificamente, pelo menos neste momento, é muito objetivamente uma cirurgia, uma mastectomia e honestamente raramente é uma, spoiler alert, mas é muito focado na questão da mastectomia porque é o que eu sinto que eu preciso. Mas isso para mim foi enquanto eu estava a tirar o curso de sexologia, em que aprendi o que era um processo de transição médico e fez-me luz de, espera aí, eu não preciso
de viver com isto, com esta completa disfunção com esta parte do meu corpo. Eu tenho forma de procurar ajuda médica e conseguir não ter que simplesmente estar desconfortável? A conformar-te? Não é isso, é conformar-me com o desconforto. Exatamente. Exato, e isso para mim é completamente diferente da minha identidade de género, porque a minha identidade de género não vai mudar. E, aliás, para mim, honestamente, se há alguma coisa, a pressão da sociedade sobre o meu corpo será maior após o meu processo médico de transição, porque se há coisa que a sociedade não aceita mesmo, é algo que não entra nos seus estereótipos. Se eu me quisesse apresentar à sociedade em algo que a sociedade conseguisse reconhecer como masculino, ou se eu me quisesse apresentar à sociedade com algo que uma sociedade consegue reconhecer como feminino, ainda vai a coisa. Agora, eu querer me apresentar como uma coisa que não é nem feminino nem masculino é uma coisa altamente rejeitada. Não há nada pior do que uma coisa que as pessoas não consigam identificar, não é? E esse é que é o problema. Exato. Porque depois há aqui, eu acho que há mesmo uma construção enorme. E eu sinto muitas vezes isto. Eu adoro. O meu lugar de conforto é o lugar da estranheza. Eu nunca me hei de esquecer de ter tipo 11 anos, estar na escola, e foi a primeira vez que não me lembro do nome, aquelas senhoras que trabalham na escola, que foram tomando conta dos pavilhões. As auxiliares ou as contínuas. Exato, auxiliar, contínua, pronto. Ainda auxiliar me queria chamar e na altura ficou menina, e não sabia como me chamar, e isso para mim eu lembro-me de uma felicidade genuína que eu senti. Foi a primeira vez que eu tive nesse lugar do desconhecido, não é nem menina nem menino, e isso deu uma felicidade imensa e nunca me hei de esquecer disso. E esse é o meu lugar de conforto, é esse desconhecido, mas as pessoas ficam altamente atrapalhadas. Porquê? Precisamente porque nós tratamos as pessoas de forma diferente consoante o género que lhe atribuímos. Então, se a pessoa não sabe se me trata, e neste caso se me trata como mulher ou como homem, porque normalmente não assimilam sequer a opção de me tratar como uma pessoa não binária, e se a pessoa não sabe como me tratar, entra quase em pânico, como se não conseguisse dirigir-me uma frase, porque como se essa frase fosse ser fundamentalmente diferente consoante a minha identidade de género, quando não deveria ser assim. Pois as pessoas não sabem como falar, depois há pessoas que têm medo de dizer a coisa errada. E por acaso é uma coisa muito interessante, que é a percepção que as pessoas têm de pessoas não binárias. E eu queria fazer aqui uma pergunta com a qual eu me tenho debatido, que é: se vocês acham, agora assim num contexto mais de relações, dating life, dating game, se... eu acho que vocês já conseguem prever que pergunta é que vem aí. Não, por acaso não. Não? Ok. Chuta. Isto tem a ver com a percepção que as pessoas têm do género ou do sexo de outras, que é se vocês acham que o não-binarismo afeta a orientação sexual de outras pessoas e se deveria ou não ter tido em conta quando as pessoas se identificam com uma label versus outra. Portanto, eu devo dizer, só para iniciar isto, porque eu vi uma opinião que eu considero um bocadinho controversa sobre isto no outro dia, porque eu realmente sempre estive do lado a dizer de: sim senhora, a minha identidade de género afeta diretamente a identidade de género das pessoas que se querem relacionar comigo de formas românticas, de formas sexuais, por aí em diante. Desculpa, queres dizer orientação? Afeta, desculpa, a identidade de género. Orientação. A minha identidade de género afeta a orientação sexual. Afeta a orientação sexual das pessoas que se querem relacionar comigo de forma sexual. Agora, eu por acaso vi no outro dia uma pessoa a dizer: epá, eu acho que não tem necessariamente que afetar, porque se a pessoa se quer continuar a identificar como uma pessoa hetero, eu continuo a ser um género oposto à pessoa de hetero. E eu tipo, nunca tinha visto esta cena assim, realmente faz sentido. Agora, eu acho que também depende de quem a pessoa é e se estão a conceptualizar a coisa assim ou não estão. Eu acho que aqui é muito importante, quando falamos disto, é a forma como as pessoas estão a pensar nisto. Se estão a pensar: eu continuo a ser hetero porque tu no fundo continuas a ser um género oposto ao meu, certo? Se a pessoa está a pensar: eu sou hetero porque tu tens as características sexuais de uma pessoa que tem o sexo oposto ao meu, então aí é problemático. Normalmente é esse, porque o que é que as pessoas querem saber é o que está dentro das suas calças.
certo? Eu acho que esta questão é muito lamacenta. Eu acho que vamos aqui por partes. Primeiro eu acho que vamos fazer um drinking game neste episódio, que é da quantidade de questões que eu digo que são lamacentas, por tudo isto é tipo... isto tem muito que se lhe diga e eu não acho que um podcast resolva. To be honest. Eu acho que é assim. Primeiro, há aqui uma premissa que é: não há uma forma de ser não binário, certo? Então também não é necessariamente obrigatório que tu, por seres não binário, és do género oposto da pessoa que é hetero. Porque, por exemplo, eu sou gender fluid. Como é que isso funciona? Antes da pessoa vir ter comigo, manda-me uma mensagem a perguntar como é que eu me sinto nesse dia. Is it okay or is it gay to meet you today? Não, exato. Vamos fazer aqui um cenário. Imaginem que eu sou um homem cisgênero, heterossexual, que quer arranjar uma mulher na noite. Ok, isso é, pronto, isto, ou seja, essa questão era apenas uma. Eu percebo o fundo da tua questão e olha que isso para mim foi muito complicado quando eu percebi que sou uma pessoa não binária, iniciei o processo de come out e assim para mim houve um momento muito mindfuck de perceber que a maior parte das pessoas com quem eu me envolvi até hoje se calhar não se tinham envolvido comigo se eu tivesse pós-processo de transição ou ou eu não me envolveria com elas porque não respeitarem a minha identidade de género. Há aqui várias questões. Agora, o que eu acho é todas as pessoas que já se envolveram comigo envolveram-se uma pessoa não binária. Quer queiram, quer não. Ponto. Eu não mudei de género. Pois. Eu afirmei o meu género. E eu sou aquilo que era, tal e qual. E como tal, as pessoas quer queiram, quer não, envolveram-se uma pessoa não binária. Mas há aqui uma questão que é... Eu acho que isso é muito bom porque acho que isso pode levar a um questionamento interno e uma reflexão interna muito grande. Mas a orientação sexual, assim como a identidade de género, são e devem ser sempre autodeterminadas. Eu não tenho que dizer a ninguém: tu deixaste de ser hetero porque nós nos envolvemos. Eu namorei com um homem gay e ele não deixou de ser gay por estar comigo. E se calhar agora eu compreendo muito mais o quão ele não deixou de ser gay por estar comigo. Agora, não é? Agora se calhar compreendo muito mais. Mas é isso, tipo, acima de tudo, os labels da nossa orientação sexual, da nossa identidade de género, é suposto servirem-nos a nós e não nunca ao oposto. Não é suposto nós servirmos os labels. E eles são, e para mim, são acima de tudo uma forma de comunicar. São uma forma de eu conseguir transparecer aquilo que sinto e de agilizar a comunicação com as pessoas que me rodeiam. E são isso. Ou seja, eu não acho que mude fundamentalmente a orientação sexual de alguém pelo simples facto que a orientação sexual é autodeterminada. Acho que também não podes negar e fingir que, para todas as pessoas que alguma vez se envolveram comigo, newsflash... Não, eu não sou uma mulher. Não, tu não te estavas a envolver com uma mulher. Se quiseres fazer uma reflexão sobre isso, ótimo, perfeito para ti. Mas é isso. Talvez descubras que és um bocadinho gay, na verdade. Exato. E talvez te possas juntar ao lobby gay. 30% de desconto se quiseres o kit gay. Vem já com a agenda. Para marcar os eventos no calendário. Eu sou membro premium, sabes? Eu estou quase a conseguir, eu estou a 3 membros de ganhar a minha viagem para as Maldivas. Calma, isto também é um esquema em pirâmide. Claro que sim, claro que sim. Por isso... De que outra forma faríamos isto? Pois é verdade. Essa foi a única razão por nós termos criado este podcast. Foi para conseguirmos mais súbditos no nosso... Claro, todo o objetivo do podcast, disseram-me que eu conseguia ficar com 10% das novas aquisições por este podcast, por este episódio. Foi esse o preço. Joana, desculpa, não te disse sobre isto, não te disse, mate. Não falámos sobre os termos que foram concordados para esta entrevista. Olhem, há aqui um tópico que eu queria falar um bocadinho, que eu acho que, no fundo, estamos aqui a falar muito da experiência de pessoas à FAB, não é? E isto é um dos problemas que nós temos de representação atualmente dentro da comunidade não binária, é haver constantemente uma representação muito maior de pessoas à FAB, portanto, pessoas assignadas... Assigned female at birth. Mas assignadas mulheres à nascença. Assignadas mulheres à nascença, portanto, boa, obrigado. Boa, ainda bem que esclareceram, porque eu estava a questionar-me.
eu ia questionar a seguir, portanto, obrigada por terem esclarecido o termo. Com todo o gosto. Há muitos anos a fazer entrevistas com pessoas que não percebem nada da cena, basicamente, já isto o pessoal já traduz à chegada. Não, mas o que eu ia dizer é, efetivamente, há uma experiência não binária por parte de pessoas à MAB que é completamente diferente. A MAB, assigned male at birth, ou assignado homem à nascença. E eu acho que isto é um dos grandes problemas que nós temos atualmente, é realmente esta criação desta normatividade dentro da comunidade não binária, que nós já vimos a acontecer com a comunidade LGBT no geral, que nós vimos a acontecer com a comunidade não monogâmica, e efetivamente é preciso cada vez mais dar atenção a tipos de corpos diferentes, à experiência de pessoas com corpos diferentes e por aí em diante. E muito dar atenção, porque a verdade é que faltam... Enquanto seres humanos, nós somos seres sociais, é importante que nós nos consigamos identificar e rever noutros. É importante para combater sentimentos de isolamento, de solidão e todas as problemáticas que vêm com eles. Tu cresceres e sentires que não pertences e depois finalmente encontras um rótulo, como foi como aconteceu, encontras um nome que me explicaram o que era ser não binário, é tipo, é isso. E de repente eu começo a ver, e aquilo que é a representação do que é ser não binário também não sou eu, também não me faz sentido. É uma sensação de perda muito grande, é uma sensação de um extra isolamento, porque tu viveste com uma sensação de isolamento durante, pelo menos na minha experiência, com uma sensação de isolamento nesse sentido muito grande, uma sensação de que eras diferente, de repente percebeste que existe uma comunidade, que és diferente, mas que existe o teu clã, e depois de repente... pelo menos o que aparenta da informação que tu consegues ver, das representações que tu tens, é que ele também não é o teu clã. E eu, para mim, por exemplo, foi muito mais difícil lidar, e isto voltando um bocado, há bocado tu perguntaste a questão do sexo, mas para mim é muito mais o corpo em si, foi muito mais difícil lidar com o meu corpo e como é que eu me queria apresentar e assim, também porque eu não via exemplos de pessoas não binárias que não fossem super hot, magras, com um corpo e uma apresentação andrógena, que é uma coisa que sempre foi a frustração da minha vida, porque eu não conseguia ter uma apresentação verdadeiramente andrógena pelo formato do meu corpo, e tudo isso acaba por ser repressor. E eu acho que vem quando há uma tentativa, ou seja, quando os guiões sociais se expandem para incluir mais pessoas, há a questão da assimilação. Então é do género, é ok tu seres desde que te assimiles, desde que sejas dentro destes parâmetros. Exato, portanto já existe uma imagem estereotipada do que é ser não binário, mas com o qual se calhar a maioria das pessoas não binárias não se identificam. Eu não sei se é a maioria, mas eu acho que o importante é não termos uma cara que representa toda a gente, não termos uma voz que representa toda a gente. É importante, enquanto sociedade, querermos ouvir a diversidade que... Eu acho que não há nada mais bonito neste mundo do que a quantidade de diversidade que há. E acho que é importante começarmos a espelhar essa diversidade e a espelhá-la nos meios. Até porque está cientificamente provado que é importantíssimo, por exemplo, a cresceres enquanto criança, que tenhas modelos de referência com os quais te identifiques nas coisas que tu estás a ver, nos filmes, nas séries, no teu dia-a-dia, na escola. É importante tu teres essas imagens de referência. Exato. Então é importante nós aumentarmos o espectro do que são essas referências e não normalizarmos um guião do que é ser não binário e nos seguirmos por aquilo, porque continuamos a estar a excluir pessoas e estamos apenas a assimilar-nos dentro de uma cultura que na verdade não nos está a aceitar, está-nos a dar uma abertura muito específica, sempre baseada numa dinâmica de poder. Sim. Achas que esse seria a maior problemática dentro da comunidade não binária? Eu não te consigo mesmo dizer uma problemática dentro da comunidade não binária, porque a questão é essa. Primeiro é assim, eu não sinto que tenha propriamente uma comunidade não binária aqui em Portugal. Acho que há uma falta desse sentido de comunidade, porque há uma falta de espaços. No panorama português estes temas são relativamente recentes, são coisas relativamente novas,
E acho que, sei lá, se calhar aquilo que é a maior problemática para mim não é a maior problemática para uma pessoa não binária que esteja a enfrentar uma situação de iminência de sem-abrigo. Se calhar essa pessoa, o seu maior problema é um bocadinho diferente daquele que é o meu maior problema neste momento. Ou seja, não há respostas universais relativamente a isso. Acho que em Portugal nós temos uma questão cultural, ou seja, se enquanto sociedade no geral, sociedades ocidentalizadas e não sei o quê, tipo, já temos uma problemática de um guião de género, um guião cisnormativo e binário. Acho que em Portugal ainda temos uma questão cultural que ainda afinca mais isso, que vem desde a nossa língua, em que tudo é genderizado, até à forma como nós perpetuamos esses papéis de género, e ainda está tão intrínseco dentro daquilo que é o modelo português. Por exemplo, continua a não me fazer sentido que os nomes tenham... Que os nomes, por exemplo, não sei, para os ouvintes que não sabem, é possível, e por acaso foi agilizado imensamente, a lei que te permite mudar o teu nome e marcador de género no cartão de cidadão. E nós já abordamos aqui um bocadinho a problemática de ter o marcador de género lá. Mas há mais problemáticas. Por exemplo, eu não posso mudar o meu nome se eu não mudar o meu marcador de género. E eu só tenho a opção de mudar o marcador de género para masculino. Não só isso não me faz sentido, eu não me identifico com o marcador de género feminino, mas também não me identifico com o marcador de género masculino, porque é que vou estar a mudar de uma coisa que eu não me identifico para outra coisa que eu não me identifico. Vocês não têm noção do tempo que eu já passei da minha vida de volta da listagem, porque há uma listagem de nomes próprios. Era aí que eu ia. De nomes próprios em Portugal, divididos por feminino e masculino, para tentar perceber, dentro dos nomes femininos, porque não me apetece mudar o meu marcador de género, porque, novamente, não me faz sentido, tentar perceber qual é o nome mais neutro em termos de género que eu posso tentar arranjar aqui. Eu acho que tenho a lista dos nomes que estão dos dois lados da lista. Mas existem nomes que estão dos dois lados da lista? Sim. Oh meu Deus! Resolve, quer dizer, não resolve o problema. Foi a primeira coisa que eu fiz. Não resolve o problema, mas é bom. Não, mas a questão é que vocês não estão a perceber. Eu lamento informar-te, os nomes são todos horríveis. I don't want to break your heart like on live. It's not live, mas let's pretend. Não é possível, não te deixam mudar o nome sem mudares. Tu tens casos muito específicos na lei portuguesa que te permitem mudar o nome e não te deixam mudar o nome sem mudares o marcador de género. Desculpa. É uma exceção. O quê? Se eu quisesse mudar o meu nome para Raquel, não podia? Não podes. O quê? Não podes. Eu conheci o caso, ouvi falar do caso de uma única pessoa que conseguiu em tribunal mudar o nome, mas foi uma pessoa que teve que provar que desde criança todas as pessoas à sua volta, família, amigos, toda a gente lhe chamava por outro nome. Estou chocada. Eu achava que as pessoas podiam mudar de nome para o nome que quisessem. Não, eu queria... Eu sei que Portugal tem uma lista de nomes que aceita. Pois. E o nome tem que condizer com o marcador de género. Ou seja, eu tenho que mudar o marcador de género para um marcador de género com o que eu não me identifique e tenho que escolher um nome dentro do lado da lista referente a esse marcador de género, senão não me dão sequer a opção de mudar o nome. Meu Deus. Um minuto de silêncio para toda a gente que teve que passar este processo de tentar mudar o nome próprio sem mudar o marcador de género. Não fazia ideia. A questão é que barram-te logo à partida. Tipo, tu tá mesmo... Eu na altura tive a procura de loopholes na lei, de tudo, tipo... Eu tive uma proposta de casamento, ok, de alguém que tem família em Espanha e conseguiria eventualmente pedir a cidadania espanhola para que eu ficasse com a cidadania espanhola para tentar em Espanha conseguir mudar o meu nome. Era isso que eu ia dizer. Mariana, tu só tens que conseguir o passaporte inglês, mudas de nome e depois já consegues mudar em Portugal, possivelmente. Eu sempre me ia casar por motivos de visto e por motivos de cidadania, portanto acho que vou acabar este podcast e vou pedir o meu fantástico parceiro britânico em casamento, porque realmente ele precisa de um visto para Portugal e eu preciso mudar o meu nome próprio. Eu devia ter trazido champanhe em vez de vinho. Desculpa, eu sei que não resolve o teu problema, amor, mas... Não resolve. Eu, pronto, estou a pensar também mudar-me e tal, pronto. Mas é ridículo termos que chegar a esse ponto de estarmos a considerar
o casamento com alguém de uma nacionalidade muito específica, que é aquele um país que nós conhecemos alguém com essa nacionalidade que nos permite mudar o nome, ou estarmos a pensar, a planear mudar de país e viver lá X anos para conseguirmos ter cidadania desse país, para conseguirmos mudar o nosso nome, para depois, quando viajarmos para Portugal e tivermos que tratar de alguma coisa, e se o nosso cartão de cidadão tiver lá um marcador de género neutro, em Portugal vão-nos obrigar na mesma a escolher uma caixinha. Por exemplo, conheço uma pessoa, viajou de avião, que é uma pessoa que vem de um país que já tem legalmente marcador de género para género neutro. Essa pessoa viajou de avião para cá, comprou o seu bilhete com marcador de género neutro. Para viajar para lá tinha que escolher se lhe apetecia ser mulher ou homem. Opa, brilhante! Uau! Então, ainda bem que mencionas isso. O que é que seria, para ti, obviamente, ideal? Seria haver um marcador de género neutro ou deixarem de existir marcadores de género, porque eu também não quero assinalar-me como uma pessoa não binária em frente de toda a sociedade por causa da violência que isso pode envolver também. Eu, infelizmente, discordo. E o que é sequer um marcador, o que é sequer um marcador neutro? É outro? É não binário? Pode ser não se aplica, pode ser, em alguns países é um X, noutros países o X é para pessoas intersexo, depende, no fundo cada país vai encontrando o seu sistema que lhe faz sentido. Mas infelizmente eu não posso concordar contigo por uma questão. Nós não podemos apagar a realidade histórica e social na qual vivemos. Definitivamente não devia estar um marcador de género no meu cartão de cidadão, até porque as pessoas têm que se perceber a situação de perigo iminente que isso é. As pessoas leem-me como mulher. Se eu vou viajar para outro país onde ser trans é crime e dá pena de morte, e tenho que mostrar o meu cartão de cidadão e anunciar às autoridades que sou uma pessoa trans, por exemplo. É verdade. Uau. Só assim um exemplo básico que dá imensa ansiedade e pânico a uma data de pessoas trans e não binárias relativamente a mudar o seu nome e marcador de género, é pensar, com o estado da sociedade e da política neste país, a probabilidade de eu ir preso vai reduzindo, conforme o tempo passa e a extrema-direita ganha poder, vai reduzindo, vai aumentando, na verdade, vai aumentando a probabilidade de eu um dia ir preso e, sinceramente, eu não quero ir para prisão nenhuma, mas entre uma prisão masculina ou uma prisão feminina, eu não sei onde é que estaria mais seguro, não é? Eu sei. Mas... Pronto, eu acho que o meu estilo pin-up não condiz muito com uma prisão masculina. Por exemplo, ou se me pararem na rua para me revistar, por exemplo, ou uma data de outras questões, ou quando vou procurar um trabalho, ou quando vou whatever. Eu devo dizer que o único grande benefício que eu sinto em ser lido como mulher às vezes é o facto de ninguém me revistar nos bares, porque nunca tenho um segurança mulher para me revistar e eu tipo passo, está tudo bem, oi, pochetezinha, não tem nada, está ótimo, segue, e o meu parceiro fica lá tipo 5 minutos, coitado. Mas também não acho que se possa simplesmente de hoje para amanhã acabar de todo com o Estado ter alguma informação sobre o género dos habitantes, porque temos que combater a desigualdade. Temos de combater a desigualdade a nível de género, e vou dar o exemplo, por exemplo, nós precisamos de ter números estatísticos sobre desemprego e precariedade em mulheres versus homens e, idealmente, incluir mulheres versus homens versus pessoas não binárias. Pois, onde é que as pessoas não binárias se incluem nessas estatísticas? Incluem números muito feios, normalmente. Sim, mas to be fair, se nós virmos isso assim, então tínhamos que acrescentar coisas nos nossos... O meu problema é a forma como esses dados são obtidos neste momento. Porque sendo assim, eu também quereria saber coisas como, por exemplo, quem da população LGBTQ, como é que é uma população LGBTQ versus uma população heterossexual. Como é que é uma população trans versus uma população cis. E nós também não temos forma de aceder a essa informação, portanto... Claro que censos. Incluir essas perguntas nos censos. É importantíssimo termos dados. Nós não podemos criar políticas direcionadas para a nossa população se nós não conhecemos a nossa população. Certo, mas nesse caso então poderíamos retirar o marcador de género dos cartões de cidadão. Isso completamente é isso, ou seja, eu não sou a favor de abolir de todo o marcador de género. O conceito? O conceito não é tal coisa.
ideal society one day, mas objetivamente e na prática o que me faz sentido, e posso estar errado, e isto é uma coisa que eu estou sempre a debater e a requestionar, mas o que me faz sentido é continuar a haver marcador de género, mas abrir mais possibilidades de marcadores de género para quem não se identifica com os 2 únicos que existem no panorama português, e retirar a referência a marcador de género do cartão de cidadão e de outro tipo de documentos que nós carregamos connosco e que são de fácil acesso e de acesso obrigatório a uma data de pessoas, porque ninguém tem que saber que eu sou trans. Isso é uma situação de perigo iminente para mim. Pois é. Constantemente. Mas olha, ainda há bocadinho falaste de uma coisa que eu também estou muito interessada, que é a parte da língua e a maneira como as pessoas podem fazer algumas alterações à própria língua para torná-la mais neutra em termos de género. Uhum. Querem falar um bocadinho sobre isso? Então, nós podemos falar um bocadinho sobre isso, mas na verdade hoje em dia já há bastantes recursos que tenho a certeza que podemos linkar. Existe um manual super curto, super acessível, super pragmático, Carmo G. Pereira criou, que está disponível gratuitamente nas redes sociais de Carmo G. Pereira e no website. Acho que se calhar vou pegar nesta pergunta para dar os meus últimos 2 tostões e dizer que não podemos estar sempre a contar que as pessoas nos eduquem quando estamos a falar das suas realidades. Estamos a falar das realidades que não são assim tão ideais, não é? Estamos a falar de coisas que são sensíveis e honestamente, querem, como eu disse, volta e meia sou educador sexual, a gente faz aí um preço baratinho e tal, e faz educação, tiro 1 hora, se for preciso. Combinamos aí por um bom preço, 1 hora por semana, durante 2 mesinhos, ficas aí, maravilha, com uma compreensão sobre a minha vivência brutal. Mas é uma exploração das minhas dores, é uma exploração das agressões que me são perpetuadas todos os dias, esperar que eu esteja constantemente com esse trabalho de educação gratuita. Concordo absolutamente. Para além deste guia de linguagem não binária fantástico feito por Carmo G. Pereira, tem também o Acordo Queer Gráfico, que eu irei linkar na descrição do episódio, e tem também vários vídeos que eu fiz no meu TikTok sobre pronomes não binários e linguagem inclusiva portuguesa. Portanto, se quiserem ir, é @riotcinema no TikTok. Eu também vou linkar em baixo para poderem, se não gostam de ler, podem ver os vídeos. Se não gostam de ler nem ver vídeos, aconselho a conhecerem pessoas não binárias, foi o que eu fiz. E a pagarem-nos pelo nosso trabalho. E a pagarem. Sim, sem dúvida. Sim, porque eu ia dizer, nós passamos o tempo todo a dizer, parem de nos exigir educação, mas nós até queremos. Podem ler, podem ver vídeos, podem ouvir num podcast. Nós até vos facilitamos a vida imensamente com 1000 formatos diferentes para saberem um bocadinho mais. Agora parte da vossa iniciativa. Concordo absolutamente, e com isto, Joana, acho que fechamos o podcast desta semana. O que é que te parece? Fechamos, sim, eu acho que foi um podcast super interessante. Agradeço imenso a Mó por se ter juntado a nós e por ter respondido a todas as nossas perguntas. Pronto, esperamos por vocês para a semana com mais um tema LGBTQ. Obrigado por me terem recebido e eu vejo-vos quando sair os podcasts. Na realidade, Mó só veio porque eu prometi dal, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos comer dal, que o meu fantástico parceiro está a fazer para a gente. O que é dal? Dal é tipo um caril de lentilhas fabuloso. E a palavra significa efetivamente lentilhas, aprendi eu no outro dia. Exatamente. Portanto, juntem-se a nós para a próxima semana e beijinhos! Tchau!